Boa tarde. Bom, como eu fui 10 anos professora de ensino fundamental, 20 coordenadora pedagógica, e depois mais 7 anos professora do Estado, eu sempre me incomodei com essa questão da... Chega no dia 13 de maio, as professoras fazem aqueles desenhos de crianças e de adultos também, né, de pessoas negras soltando da corrente, aquela coisa, e a princesa Isabel, papapá. Aquilo, desde o começo, me incomodava. Então, quando eu tomei consciência disso, eu passei a, nesse dia 13 de maio, conversar com os alunos sobre a cultura africana. O que os africanos faziam na África antes de virem para o Brasil? Porque os negros não nasceram escravos. Na África eles tinham suas vidas, seus costumes, essa coisa toda. Bom, o negócio é o seguinte, inclusive, quando eu passei a ser coordenadora pedagógica, eu quis trabalhar sobre a cultura africana. Faz tempo isso, a primeira vez foi em 1982. Então, eu fui atrás de assuntos sobre a cultura africana que pudessem ser trabalhados na escola. No começo eu não achei nada, quase, nada. Conversei com um rapaz que fazia pós-graduação na PUC, eu não me lembro o nome dele agora, e ele me falou sobre o Joel Rufino dos Santos. Joel Rufino dos Santos. Daí eu dei um jeito de ir até, me encontrar com o Joel Rufino dos Santos. Por acaso eu soube que ele estava participando de um programa na TV Cultura, faz muito tempo, não me lembro o nome do programa, se era Super Grilo. Era um programa de entrevistas. E daí eu fui até lá com meu fusquinha e consegui falar com ele na saída, e ele me deu o nome de dois jovens que tinham feito uma pesquisa na África, né? Eram dois amigos, um casal, mas amigos, e eu entrei em contato com eles, e eles foram na escola falar sobre a cultura africana, nesse dia 13 de maio. Foi super interessante, não é? Levaram muitos slides na época, né, sobre os lugares onde eles estiveram na África, os costumes, levaram também apetrechos, né, assim, objetos, pentes, colares, tudo africanos, e foi muito bom. Fui na videoteca da Globo para ver se tinha algum filme, alguma coisa sobre a cultura africana. Na época, só tinha... a única coisa que eu consegui foram filmes sobre as savanas africanas, as savanas. Mas eu levei assim mesmo. Para as crianças pequenas gostaram de ver a natureza africana, os animais, as girafas, tudo. Bom, daí eu escrevi um projeto, né, uma sugestão para o prefeito da época, que era o Jânio Quadros, e fui levar lá na prefeitura. Falei com o professor Paulo Zing, que era o secretário de Educação da época, e pedi estava escrito lá que eu queria que eles elaborassem um material sobre a cultura africana, principalmente sobre os locais, não é, os países da onde os negros tinham vindo para cá. Não gosto de falar os negros, os africanos tinham vindo para o Brasil, tinham sido roubados da África, roubados para serem escravizados aqui. Não tinha muito material nessa época, livros sobre a África, sobre costumes, nada. Então, um tempo depois eu voltei lá na Secretaria da Educação, conversei com o professor Paulo Zing, e ele falou que o prefeito havia gostado muito do projeto, tudo, e que ele ia providenciar alguma coisa em relação a isso. Olha, tempos depois não fizeram nada. Tempos depois, não me lembro se foi na administração do PT, não me lembro bem, colocaram no currículo cultura africana. Só que eu saiba até hoje, não é muito pouco é feito, quase nada é trabalhado nesse aspecto. Tem uma EMEI, que atualmente chama
Mandela, aqui no bairro do Limão, perto do Carrefour, que trabalha, até por causa do nome da EMEI, ela trabalha a cultura africana. Mas as escolas, de modo geral, eu não tenho sabido disso. Porque é importante que seja trabalhada a cultura africana. Porque os jovens, os africanos, os descendentes de africanos, né? Os demais, os brancos, todos têm que saber qual é a cultura africana. É importante isso para empoderar a comunidade negra, a comunidade mestiça, não é? E os brancos também. Para que haja mais respeito, inclusive, pelos cidadãos, não é? Porque se a gente pensar o negro foi escravo, foi escravo. Escravo foi uma condição que impuseram a ele, não é? Não nasceram escravos, não nasceram escravos. Inclusive, eu já liguei para a Rede Globo, aquele telefone que eles têm lá, para falar sobre isso, e eu queria até aproveitar aqui e pedir para os autores de séries e de novelas e tudo, não mostrarem os africanos, né, sempre apanhando, sendo submetidos, poxa. Por que não mostra os africanos? Por que não mostra os africanos como era a cultura africana? Eu acho que o Globo Repórter deveria mostrar a cultura africana, né? Coisas interessantes, antigas, como que era antigamente, como que é agora, o que está acontecendo em Angola, em Moçambique, em Guiné, e no Mali, Cabo Verde, não é? Todos esses países da onde vieram os africanos para cá, e os outros também, e os demais também. Eu mesma tenho muita curiosidade de conhecer, entendeu? Eu acho que, por exemplo, eu até mandei um recado lá para o Selton Mello, que estava escrevendo aquela novela Nos Tempos do Imperador, e eu vi as chamadas, né? Agora parou por causa da pandemia, mas eu vi as chamadas, e as chamadas mostravam escravos sendo perseguidos, né? E apanhando, e tenha dó, chega disso. Mostra então já que na época do imperador existiam escravos, mostra os escravos lembrando dos tempos da África, o que eles faziam lá, as suas famílias, os seus clãs. Mostra isso. Não precisa mostrar o africano sempre apanhando, sendo submetido. Certo? Eu acho errado, eu acho que tem que parar isso. Devia ser proibido isso. Entendeu? Faz alusão. Fala alguém falando, os africanos estão sendo violentados, mas não precisa ficar mostrando. A mim constrange, sinceramente, me incomoda, eu fico mal, fico deprimida, fico triste. Agora, eu acho que as pessoas descendentes de africanos devem incomodar mais ainda, poxa. Então eu faço aqui um apelo, tá? Um apelo, quase uma exigência. Falem sobre a cultura africana, coloque a cultura africana nas escolas. Deve ter atualmente material livre. Se não tem, ora, será que não tem um historiador que pudesse fazer uns livros didáticos mais interessantes sobre a cultura africana para distribuir para as escolas? Não é? Para as crianças poderem conhecer a cultura africana. Eu acho que é uma exigência que se faz. Eu acho que os políticos, até os empresários de livrarias, né, os editores e os novelistas, não é? Os autores de novela, de séries, tem que pensar nisso, poxa. Porque a gente fala, o povo fala, tem que mudar. Ué, mas vamos começar essa mudança, poxa. Não é? Já tem muita gente bacana mesmo, artistas, né? O Lázaro Ramos, a Thaís Araújo, aquela outra, eu gosto muito dela, que vai muito no programa da Fátima Bernardes, Madá, acho que é Madá, não é? É uma bonita, assim, que se enfeita.
Tem, mas tem que ter mais, poxa. Não pode ir assim a passo de tartaruga, não é? Tem que ter livros nas escolas sobre a cultura africana. Os professores têm que se inteirar disso e passar para os seus alunos. E tem que ter também uma série, mas não uma série como teve uma há um tempinho atrás, acho que chamava Raízes, que mostrava, né, os negros, os africanos ali aprisionados, não podiam nem usar sapato, os alforriados. Não é isso, poxa. Mostra a beleza da África, a beleza como era antes, como é agora. Tem muita coisa boa acontecendo, não é? E mostra aqui no Brasil também. Tem que mostrar coisas boas. Tem que mudar. Mas tem que começar, poxa. Tenha dó. Vai mudar quanto? Daqui a 200 anos? Eu quero ver essa mudança. Tá? Obrigada. Até logo.